Voltamos com Manhã da Piedade, estamos conversando com o Paulo Joel Bizarria, o Paulinho da HP. Paulinho, ele é devotado a ele e a sua família, porque lá na década de 60 ele conheceu a Matilde, que trabalhava também na Bemol, depois veio com ele para HP, que eles fundaram a HP. 70. A esposa dele, 70, né? Não, 70 você casou. 74. Não, eu casei em 75. 69, 70, né? Depois, e os filhos também são do mercado publicitário hoje e tal. Paulinho, e esse mercado, como é que se transformou? O que nós esperamos desse mercado hoje de produção de jingle, essa coisa toda? Você que é HP, que produziu coisa para o Brasil inteiro. Como a mudança é geral, lógico que também houve uma mudança, antigamente um pouco mais lenta, hoje muito rápida, né? Então, quando você pensa uma coisa, no outro dia já tem a ação. E no caso da propaganda, no caso do jingle, né, ainda é uma coisa muito forte, né? Isso... Lembrar que o Paulinho fez para mim, com uma música do Gervásio Walter, foi ele que gravou Domingo, Dominguinho, Domingo, Domingão, que as crianças adoram. Adoro. E todo mundo está curtindo, está ouvindo o Acir Antônio, né? E o Chiquinho que canta, né? Que canta, que fez, ficou bonito demais, bonito, né? Parece uma orquestra tocando. E eu tive com a gente sempre tá junto, Chiquinho e tal, e eu falo, Chiquinho, todo domingo você tá no ar, no programa, né, do Acir. E o jingle tem essas marcas, então tem o jingle marcante, tem o institucional, tem esse trabalho que a gente faz para o rádio, para a televisão. Hoje a internet é muito forte, né? Porque está tendo muito uma coisa que são as empresas colocando no YouTube o trabalho que elas fazem. Então, tem a locução, tem a trilha para ser feita, tem a filmagem para ser feita. Então, tem a produtora ainda de vídeo atuando, todas atuando bastante. Os locutores aí buscando esse novo caminho, certo? Muda também o mercado, aumenta, o Brasil cresce. Então, hoje você tem grandes estúdios em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil. E uma outra coisa muito interessante, Paulinho, que eu tenho percebido, né? Eu ando muito pela cidade, né? E todo lugar que eu vou, eu gosto de ir na cidade, no ponto mais nevrálgico da cidade e tal. E aí você encontra os locutores de loja, que são fantásticos hoje, não é verdade? Antigamente, eu noto isso também, o seguinte... Antigamente a gente gravava para a loja, né? Hoje não está o cara ao vivo lá falando com a disposição, parecendo um Silvio Santos. Não, e tem essa coisa que todos pegam quem é o ídolo daquele momento da área, da parte vocal. Então tem um que vai no global, no locutor global, tem um que é do mais jovem, por exemplo. Teve uma fase de Jovem Pan, que era muito essa linha, Jovem Pan, falar, aí eles pegam. Tem aquele que faz o Silvio, imitação do Silvio, e fica na porta de loja. E o som também é bom. O som também Porque antigamente era muito ruim o som, né? Era hoje não, ele põe corneta. Hoje ele põe uma caixinha ali. E tem até as próprias televisões, essas lojas. Você passar ali na rua Curitiba, aqui em Belo Horizonte, você ouve o próprio dono. É verdade. Faz o vídeo e ele vai, venha comprar essa. Quer dizer, houve uma transformação muito grande, né? Uma transformação muito grande. Né? E, ao mesmo tempo, tem essa coisa de... Nós estamos num rearranjo do mercado publicitário do Brasil? Total. Não, o rearranjo, ele é até mundial, né? A maneira das grandes agências se comunicarem, comunicar aquele investimento. Porque antes você falava só para a televisão e para o rádio, né? Você tinha que produzir. Hoje você produz para tudo, né? Para as redes sociais, para tudo. Você vê, por exemplo, mesmo a novela que tinha 200, 300 capítulos e tal, hoje ela tem menos, já está diminuindo, né? Já tem todas as emissoras, já tem... Fazendo alguma coisa. A sua... Está no WhatsApp um programa, você baixa o aplicativo que você paga aquilo ali, né? Então você tem várias produções e essas produções diminuíram. Então diminuiu o que? Você tem está tendo muito assim, não a grande novela, mas que seria a série, né? Está tendo muita série. E agora tem uma coisa, 1 minuto.
tem o Festival de 1 Minuto, que já é antigo em São Paulo, onde o Brasil inteiro, os diretores mandam e tal, aquela coisa toda. E já você vê que o próprio criador já tem que criar coisas, às vezes, que se criava para propaganda em 30 segundos, em 45, em 1 minuto. Tem que criar uma história em 1 minuto. E vocês continuam fazendo tudo isso lá na HP? Tudo isso. É. A nossa parte é Você o só áudio. faltou fazer, você faz o áudio, né? Você só fazer a imagem também, A imagem nós não entramos, sempre em parceria. Mas que você tem espaço para isso. Tem o espaço. Né? O espaço da HP mesmo é um espaço enorme. Um espaço né? maravilhoso, Era o espaço para aquela época que dava fila, né? É verdade. Mas o caso é o seguinte, o que a gente nota é você trabalhar para vários produtores de vídeo, certo? E porque senão você tem que, é mais uma ação que você tem que fazer. Ô Paulinho, uma coisa interessante, né? O Brasil mudou. A gente está vendo aí hoje, por exemplo, nas eleições, e está falando que o país está dividido, não sei o quê, não sei o quê. Na verdade é o seguinte, a comunicação hoje, o telefone, né? O aparelho, o iPhone e tal, ele deu voz a todo mundo. Deu voz não é a todo verdade? mundo, Né? As pessoas que nunca imaginariam em se colocar numa rede social para o mundo inteiro. E as pessoas se colocam hoje, né? Hoje você vê, por exemplo, a própria venda do celular com 3 câmeras, a qualidade, né, HD. Então, coisa fantástica. É uma coisa que tem pessoas que fazem, inclusive, nessa parte musical, cantam a música e aí tem um acesso de 300 milhões, 1 milhão. É verdade. Né? E com esse acesso começa a se produzir com a melhor qualidade, aí recorre a essas produtoras de vídeo. Verdade. E como é que ficou o direito autoral nisso aí, Paulinho? Que a gente tem um direito autoral que sempre foi muito... O direito autoral já não é uma cultura muito brasileira, né? Mas o direito, o que a gente nota é o seguinte, a Google, essas empresas, elas têm que ter esse acesso, trazer grandes personagens para a pessoa baixar aquele aplicativo, assistir. Então, no caso do YouTube, por exemplo, você vê que o acesso, até o jogador de futebol, o artista, ele colocando, virou os blogueiros, né? É verdade. E cada um tem aquele tanto de acesso. Tanto aquele tanto de acesso, aí tem uma renda, certo? Agora, é um negócio tão misterioso que ninguém me falou ainda, eu estou fazendo isso e estou ganhando tanto por isso. Eu fico impressionado, né, como é que essas coisas explodiram, né? Por exemplo, um exemplo disso é o Uber, né? Uber. O sujeito tem a maior empresa do mundo sem ter um carro, sem ter um empregado, sem ter nada. E assim está todo dia aumentando, né? É verdade. As ações são rápidas demais. É. Eu me lembro de um caso bom que um amigo virou e falou, isso tem muito tempo, foi logo quando a HP estava com a ideia, aí montamos uma parceria e era bem inovadora. E era na época do Dr. Célio, e eu estava com a ideia de pôr uns quiosques ali na Afonso Pena, para a pessoa que vai na feira no domingo, ele bate, eu quero isso, couro é ali, aquele aqui, essa ideia. Aí tinha um grupo lá que nós absorvemos essa história de começar a fazer produtos para a internet, e a gente ia explicar, era uma dificuldade você vender essa história, porque ainda estava no começo. Hoje não, hoje as drogarias você já compra pela... Aliás, o smartphone hoje você faz tudo. Aplicativo, né? Você paga, você passa orçamento, a empresa toda está ali. É verdade. Né? Você saiu de uma estrutura de 10 andares, igual então, você falou, de do vez Uber, em quando eu falo sala. o seguinte, Paulinho, eu não sei se você concorda com isso, eu digo o seguinte, que o desemprego hoje, ele está muito mais na modernização da economia brasileira. Porque, de repente, a economia ficou tão modernizada que o sujeito não conseguiu acompanhar. Não, ontem eu estava lendo robô, por exemplo. A gente sempre está vendo em fábricas de carro e tudo. Mas nos próximos 10 anos, vai haver essa coisa. O robô vai estar no hospital. No hospital. Já está fazendo operações, né? Quer dizer, na robótica, né? Medicina robótica. Então, né? É um negócio assim impressionante, entra em tudo. Mas aí, esse caso dele, aí esse amigo, é até interessante o caso,
que eu estava falando de quando nós entramos, que um grande amigo meu da área de publicidade falou, Paulinho, eu tenho uma ideia, mas essa ideia eu não posso contar para ninguém. E não, aí eu falei, então você não me conta, não. O que é? Ele falou, não, eu preciso de uma pessoa que faça um aplicativo na internet. Isso a internet estava começando a história. Aí eu peguei e levei para um amigo, Daniel Alenquer, que entendia tudo da parte de internet. Ele entendia tanto que a coisa não levantava, né? Aí ele pegou e explicou. Não, eu tenho uma... Aí levei ele até o Daniel, explica o que você está querendo para ver. Ele falou, não, eu quero montar uma estrutura, porque esse negócio de cavalo, manga larga e o marchador, ele tinha revista e tudo. Então ele queria fazer um processo para levar você, que tem uma... É um público bom, você teria uma carteira da revista dele, onde você iria para todas as feiras no Brasil e no exterior desse pessoal de criação de cavalo. Aí, enquanto ele falava, esse amigo foi... Isso naquela época, falando hoje é fácil, mas naquela época, esse amigo foi... Ele, então isso eu só estou contando para você e o Paulinho. Se eu souber que vocês fizeram isso e me deixar de fora, eu mato um. Aí ele falou, olha aqui, na pesquisa que ele fez lá, tinha mais de 100 e tantos mil. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa que ele estava pensando. Paulinho, o nosso tempo acabou. Mas eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Eu Enriqueceu muito o nosso programa, que é um tema que pouca gente fala, que é da publicidade, da música, né, que nós estamos passando por uma transformação muito grande. Dá o telefone da HP, por favor, Paulinho, ou o endereço da HP. É estudiohp.com.br, aí você vai ver tudo que nós produzimos. Beleza. Paulo Joel Bizarria, muito obrigado pela sua presença. Vamos seguindo, porque a Círia Cacheta está aí chegando.